Irmãos, vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por este momento, por este dia, por nos reencontrarmos nessa casa de oração e de caridade. Falando dos temas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da ótica da inteligência, que a doutrina espírita nos permite e nos oferece. Então, Divino Mestre Senhor, nós vos agradecemos por este dia. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos decorridas, oferecidas no decorrer dos anos, das décadas. E hoje, Senhor, nos sentimos mais amparados e mais fortalecidos, com uma fé mais consciente, mais segura, entendendo, Senhor, porque a cada dia que passa, o nosso amor cresce mais, a nossa admiração pelo Senhor e por todos aqueles que nos enviaram para oferecer-nos a assistência adequada ao nosso caminho, à nossa evolução. E assim, Senhor, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações com confiança e amor, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Olha, sempre que nós nos propomos a um trabalho religioso, nós não percebemos o volume de energias que são deslocadas no nosso entorno. Nós, às vezes, de maneira, assim, insensível, não percebemos e também não compreendemos o porquê da assistência dos benfeitores para conosco. Já faláramos em outras ocasiões aqui na Casa Espírita que quando nós estamos num processo de reencarnação, há um planejamento, um projeto de profunda intensidade a fim de mantendo uma sustentação para conosco no mundo físico. E nós não observamos isso. Observamos apenas que somos um ser vivente, tal qual um cãozinho, um gatinho ou um outro animalzinho, que tem a sua vida no decorrer do tempo, com um volume de energia, permitindo anos, meses e dias e horas, para que aquela energia que faz com que a vida seja vitalizada, permaneça em nós ou permaneça em outros animais. E nós passamos uma existência muito grande sem percebermos isso. Nós não nos damos conta, não nos tocamos, digamos assim, que existe uma determinação e um volume energético para cada um de nós. E nós, pura e simplesmente, às vezes não acreditamos que é dessa maneira. Que nós vivemos aqui, que acontece um acidente aqui, que acontece um acidente no outro local, alguém perde a vida de maneira abrupta, assim, violenta. E nós achamos que aquilo é pura e simplesmente uma casualidade. Quando nós ligamos o aparelho de TV, que nós ouvimos os nossos irmãos radialistas ou repórteres no Rio de Janeiro oferecendo-nos uma opinião de que alguém faleceu e que esse falecimento se deu através de um acidente, através de uma bala perdida. Não existe uma bala perdida, ela tem o seu endereço. E nós que imaginávamos que tudo aquilo que nós estaríamos envolvidos, aquilo que nós estamos movimentando, de uma maneira geral, tudo aquilo que está acontecendo ali, e nós pensando no futuro, nós pensando em fazer uma poupança, amealharmos recursos, propriedades, e sem sabermos que naquele esforço, naquele sacrifício, nós perdemos a vida e, consequentemente, essas propriedades mudam de
de donos. Ora, eu estou deixando para os meus filhos, estou extremamente contente. É verdade que nós também fazemos para os nossos filhos uma previdência, porque nós não somos os pais, nós somos os pais, então nós precisamos prevermos aquilo que certamente ocorrerá conosco no decorrer da nossa existência e, consequentemente, nos assegurarmos uma facilidade para que os nossos filhos tenham uma facilidade maior do que aquela que nós tivéramos durante o momento em que nós nos encontramos reencarnados. Porque um pai precisa verdadeiramente saber e prever. Evidentemente que nós não temos essa previsão com exatidão, aquilo que acontecerá conosco e com os nossos familiares no decorrer das nossas vidas. Mas quando nós falamos assim, nós estamos citando o Pai Celestial, porque o único que pode prever e nos prover das nossas necessidades é o Pai Celestial. Por mais que nós gostaríamos de fazer o mesmo para com os nossos filhos, nós não temos condições, porque nós não temos condições de fazermos o destino deles. Então, nós criamos uma providência, nós colocamos uma providência, uma previdência, fazemos uma previdência privada, temos a previdência pública e também amealhamos recursos para que na nossa velhice nós tenhamos uma velhice menos sofrida, que tenhamos condições de trabalharmos menos e, consequentemente, termos um recurso para que permita-nos chegarmos até os fins dos nossos dias. Você já esteve no Japão? Como que é lá? A previdência no Japão. É bem diferente daqui. Eu ouvi dizer, pode me corrigir, por favor? Eu ouvi dizer que no Japão, quando você chega numa idade de aposentar, o teu salário cai. Então, se você chegou, digamos, eu não sei a idade que ia aposentar lá, mas vamos supor que fosse 65 anos. Você chegando nos 65 anos, você com a idade de aposentar, você está ganhando R$2.000 numa empresa e você passa a ganhar 1.000. Porque você não consegue, segundo eles, ter a mesma produtividade que você teria na época que você estava mais jovem e possivelmente mais revigorado. E desta forma, acontece conosco. Nós trabalhamos, nós cansamos, nós exageramos na nossa força de trabalho e, consequentemente, fazendo assim, nós ficamos fazendo inúmeras horas extras no sábado, no domingo e fazendo inúmeras horas extras, tendo que trabalhar muito, nós perdemos em parte a saúde. Ora, mas se nós estivéssemos trabalhando naquilo que nós gostamos, esse trabalho de 10, 12 horas, 13, 14 por dia, nem seria na verdade um trabalho, mas sim uma diversão, porque eu me sinto tão bem, mas tão bem naquela atividade, que era como se fosse um hobby para mim. Mas o que é mais interessante de tudo isso, é que se nós fizermos uma previdência, nos esforçarmos bastante, angariarmos muito recurso, adquirirmos inúmeras propriedades, para que nós tivéssemos uma velhice tranquila, e se a nossa energia, o fluido vital, o planejamento que temos no mundo espiritual e que nós fôssemos levados do mundo físico para o mundo espiritual naquele momento. De que serviria tudo isso? Ora, mas eu deixei meus filhos bem, deixei minha família bem assegurada? Ora, mas sabemos que se não tiver um raciocínio, um fundamento, uma preparação, toda aquela fortuna seria imediatamente dissipada. Porque verdadeiramente quem não suou para adquirir não sabe quanto custa. Não sabendo quanto custa, não valoriza, e não valorizando, ela desaparece imediatamente. Então, de que valeu, ou qual a qualidade que teve aquele esforço exagerado para que nós pudéssemos deixar, que vocês pudessem deixar seus maridos bens? Vocês nem pensam assim porque sabem que os homens morrem primeiro. Vive menos. Então vocês só pensam em ficar viúvas para poder ficarem bem, não é verdade?
Mas se fosse o contrário, quando eu falei o contrário aqui, todo mundo gelou, deu uma geladinha aqui. Não quer deixar ninguém bem, né? Não quer deixar o marido vivo bem de vida, né? Então, dessa maneira, nós trabalhamos de uma maneira exagerada e não temos tempo para cuidarmos da nossa saúde, porque empregamos 2/3 da nossa existência, praticamente, na expectativa de financiarmos a escola dos filhos e, consequentemente, fazermos uma poupançazinha, termos algumas propriedadezinhas, para alugarmos essas propriedades e termos uma rendinha extra, de forma que nós pudéssemos ir lá para a Baixada Santista, que é o lugar de idoso ficar vivendo, né? E nós pensamos assim, mas pode ser que a providência divina decida que vai nos chamar antecipadamente. Através de uma bala endereçada, mas que nós sabemos que ela é perdida. Ao invés de uma atitude violenta de algum irmão impensado, que esteja armado e, consequentemente, além de levar aquilo que os recursos que nós temos no bolso, mais o automóvel, mais o celular e mais uma coisa, ainda por brincadeira, e vai embora. Mesmo que não tenhamos esboçado nenhuma reação, nenhuma atitude de agressividade, e isso acontece. Como nós ficaríamos nessa situação? Até que ponto isso seria interessante ou, de uma certa maneira, nocivo para conosco? Como assim? Ora, nós digamos nocivo, porque se por acaso nós desencarnarmos, no vigor da nossa vida física, 40, 45 anos, e nós deixarmos o mundo físico e adentrarmos de imediatamente ou violentamente no mundo invisível, no plano espiritual, se vocês tiverem um acidente e desencarnarem, como é que vocês poderiam fazer para perceberem que estão desencarnados? Ninguém sabe? Primeiro, como espírito, você olha alguma coisa, leva a mão. Se sua mão atravessar, porque você está desencarnado. Se você tocar e assim sentir a firmeza, é porque você está no mundo físico. Mas então, dessa forma, vocês adentram o mundo invisível. E todos aqueles bens que vocês construíram até os 45, 50 anos de idade, e que vocês amam aquela situação, dão um grande valor para essas propriedades, ou para esses recursos, e que agora você está no mundo invisível, você não pode mais administrar esses recursos, e você vê todos os seus familiares fazendo diferente, administrando esses recursos, diferentemente daquilo que você fazia. Você até achava que nenhum dos seus filhos tinha capacidade para administrá-los. E você tomava conta daqueles recursos com mãos firmes, com atitudes firmes e, digamos, bem apegadas. Então, como é que nós faríamos estando no mundo invisível e toda aquela fortuna amealhada aqui no mundo físico, e que agora nós queremos envolver os nossos familiares mentalmente, mas não conseguimos adentrar a sua parede mental, e não adentrando, não conseguimos passar para eles aquilo que são os nossos desejos? O que faríamos? Certamente nós precisaríamos ter um esclarecimento, uma consciência cristã, uma consciência espírita cristã, compreendendo que não podemos nos apegarmos às coisas materiais. Nós não podemos nos apegarmos às coisas materiais. Até é justo que trabalhemos 14, 15 horas por dia, para que sobre recursos, para que os nossos familiares nada passem assim de privações, e nem nós também, mas que também tenhamos a consciência de tentarmos de alguma forma usufruirmos daquilo que fizéramos materialmente, a fim de preservarmos ou de melhorarmos a nossa saúde. Porque não basta pura e simplesmente nós não sermos apegados, mas também não valorizarmos a nossa saúde, porque se nós não valorizarmos a nossa saúde, inconscientemente
Isso é? Suicídio. Precisamos então utilizarmos os nossos esforços, lutarmos para ganharmos a vida, mas também que possamos vivê-la bem. Ora, mas eu faço uma coisa ou outra, porque na verdade todos nós que trabalhamos aqui, nós temos um sócio que na verdade não paga as contas junto conosco. O dele é líquido e nós temos que pagar a nossa conta e a dele. E quem que é esse sócio? Minha esposa. Eu não estou falando dela, mas eu estou falando do governo, que 55% ou 60% já trouxe isso na tua consciência. Eu não falei nada disso, eu não tenho nada a ver com essa história, hein? O que eu falei era, eu estava falando do governo, que 55% que a gente arrecada vai para o governo, então consequentemente não tem a sobra dos recursos, porque na verdade o sócio é o governo. Se você falir, ele não tem nada a ver com isso, você paga a conta sozinho, mas se você tiver lucro, 55% é do governo. Então, dessa forma, aqui no Brasil fica muito difícil você trabalhar 14, 15 horas por dia e sobrar alguma coisa para você. Você vai apanhar pra caramba quando chegar na sua casa. Ah, que baianada que você deu, desculpa os baianos. Então, dessa maneira, nós precisamos usufruirmos com os nossos familiares, sem deixarmos também de sermos previdentes. Mas esse sermos previdentes, não falamos em 100% previdentes, mas com 10%, com 15% previdente, a fim de que não sejamos um peso para os nossos familiares no futuro, nossos filhos, nossos netos. Porque se nós estivermos vivendo às custas dos filhos, nossos netos, o que eles pensam? O que eles pensam? Muito. Eles ficam rapidinho, nós ficamos torcendo para a gente desencarnar, rapidinho, vibrando contra, até a gente desencarnar. Porque a vibração é muito grande, porque eles querem ficar com aquilo que nós fizéramos. E não somente isso, se nós formos dependentes, somos um peso, e se somos um peso, eles querem se livrar daquele fardo rapidamente. Então, nós que estamos envelhecendo, precisamos pensarmos em sermos previdentes de várias maneiras. Previdente para não necessitarmos dos nossos filhos. Previdentes para não termos uma vida muito sofrida, porque nós mesmos vibraremos contra nós no desânimo, na apatia, se nós não tivermos uma vida razoável. Se nossa vida for extremamente sofrida, nós faremos orações ao Pai e pediremos o nosso desencarne. É claro que, evidentemente, Ele não vai atender, mas de tanto você bater nessa tecla, uma hora acontece. Porque nós vibramos contra nós mesmos. Isso é suicídio de novo. Isso é falta de coragem para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos oferece. Isso é falta de fé e de confiança que o Pai Celestial está nos proporcionando aquilo que deveríamos realmente passar, tal qual a bala não é perdida. Então, aquela situação de dificuldade que às vezes estejamos passando nesse momento, não é um acaso, mas acontece que de uma certa maneira eu fui imprevidente comigo mesmo, não planejei o meu futuro, não fiz uma previdência privada no Banco do Brasil, não paguei o governo, consequentemente não tive direito à aposentadoria, estou por conta própria no momento em que minhas forças físicas não me permitem mais produzir o que eu produzia antes. Por isso, irmãos, que tenhamos a confiança. Eu conheci uma pessoa aqui em São Caetano, o Ivan também, eu sei que conheceu essa pessoa, talvez outros aqui também tenham conhecido. Ele já tem uns 10 anos ou mais que faleceu. E ele me dizia, ele faleceu com 78 anos. Ele me dizia: Mário, eu vivo hoje como se eu fosse morrer amanhã, mas trabalho como se eu não fosse morrer nunca. Então ele prosseguia nesse envolvimento de trabalhar todo dia, fazendo aquilo que gostava,
como se nunca fosse falecer, como se nunca fosse desencarnar. Mas ele vivia a vida dele com uma naturalidade e com uma certa normalidade, como se ele fosse falecer no dia seguinte, desencarnar no dia seguinte. Talvez não tenhamos necessidade de sermos assim, tão regulares, ou seja, tão justo a essa situação, mas que nós precisamos, de uma certa maneira, pensarmos. Até onde vai o esforço para juntarmos 10 mil reais? Ou até onde nos interessa juntar apenas 1.000? Eu pergunto para vocês, faz alguma diferença alguém desencarnar com 10 milhões ou com 10 reais no bolso? Nem os 10 reais lhe estaria pertencendo e nem tão pouco os milhões. Se não vamos levar nada conosco para uma outra vida, por que estamos fazendo com que as nossas energias se desgastem com mais rapidez, ao invés de trabalharmos de maneira mais comedida, de sermos mais racionais, de comermos menos, de nos esforçarmos também menos? Porque nós compreendemos que a alimentação exagerada também é um motivo para que nos leve ao túmulo. Ou seja, onde moram as pessoas mais idosas do Japão? Ou sozinhos ou em asilos. Ou sozinhos ou em asilos. A região do Japão, assim, onde tem pessoas mais idosas no Japão, mais longevas. Okinawa. Sim, as pessoas que vivem mais na ilha de Okinawa. Parece que, me desculpe, eu não... mas são as pessoas É porque é o seguinte, e eu estive lendo... Okinawa porque eles fazem karatê lá, karatê Kid, então todo mundo... Tai Chi Chuan. E eu estava lendo uma reportagem sobre eles, e eles estavam nos ensinando como nós deveríamos fazer para vivermos mais e melhor. Então, eles diziam que nunca comam até encherem. Que isso também é um motivo para que nós nos antecipemos ao túmulo, às vezes até mais jovem do que nós deveríamos desencarnar. Porque não precisamos nos preocuparmos muito com aquela história, porque a história tem dois lados. Porque alguém nos diz, quem morre na véspera é só o peru, não é isso? Pois é, morre na véspera. Morre na véspera. Não é isso? Então, desta maneira, nós também poderemos nos desencarnarmos mais jovem, através de inúmeras enfermidades contraídas devido aos nossos abusos, do tabagismo, do alcoolismo, de outras drogas, do açúcar, dos carboidratos e, consequentemente, de uma alimentação desenfreada e inconsequente, porque nós achamos que nós vivemos para comer. E assim nós perdemos as nossas vidas. Eu já citei aqui na Casa Espírita, em outras ocasiões, me parece que o ano passado até, quando nós mostramos uma matéria no PowerPoint aqui sobre o Allan Kardec. O Allan Kardec trabalhava freneticamente. Em menos de 8 anos, ele escreveu quase 15 mil páginas. Vejam bem, trabalhou desenfreadamente. A espiritualidade disse a ele que ele poderia trabalhar de uma maneira menos intensa, mas que eles dariam tempo a ele para que ele pudesse concluir a obra que ele havia iniciado. Mas parece que havia alguma coisa nele que não permitia que ele trabalhasse pouco. Trabalhava diuturnamente, depois que ele recebeu o entendimento da espiritualidade, ele trabalhou intensamente. E não estava pensando em amealhar recursos. Ele não estava pensando nisso, mesmo sabendo que fosse pobre, embora era rico.
antes do contato dele com a espiritualidade, ele era um homem rico. Mas depois que ele começou a escrever o livro dos Espíritos, a codificá-lo, ou colocá-lo, vamos supor, na pauta do dia dele, ele passou a trabalhar intensamente e foi ficando pobre, foi se empobrecendo. Em momento algum a espiritualidade desamparou-o na situação que ele se encontrava. Mas a espiritualidade disse a ele que ele estava trabalhando exageradamente, que ele estava trabalhando muito, e que ele poderia ir mais devagar, que ele teria o tempo que ele precisasse para terminar sua obra, mas as energias da espiritualidade eram tão intensas para ele que ele não parava de trabalhar. Mas nós não fazemos assim. Se trabalhamos intensamente, nós estamos pensando em alguma coisa material, às vezes exagerado para as nossas necessidades e para as nossas forças. Alguém aqui tem horta em casa? Tem uma plantinha para cuidar todos os dias? Tem um curió para poder dar um alpiste para ele todos os dias? Então, essas pessoas que arrumam alguma coisa para fazer em casa, o cara fala assim, bom, você vai fazer uma horta para você, você vai ver quanto que vai lhe custar cada pé de alface que você vai comer dele. Porque fica muito mais caro do que adquirir na quitanda. Mas nós esquecemos que aquilo é uma terapia, um lazer. E isso não tem preço. São inúmeras as maneiras pelas quais nós encontramos para que haja uma justificativa sincera, verdadeira e justa para com as nossas forças. Quando nós reencarnamos, está programado no mundo invisível que nós viveremos, digamos, 80 anos. Mas somos nós que realmente vamos determinar se nós vamos viver 80, 85 ou 75. São as nossas atitudes que nos permitirá desencarnarmos acima dos 80 ou desencarnarmos abaixo. Porque são justamente os fatores, os ingredientes da vida, a maneira com que nós estamos vivendo, que nos permitirá sabermos se vamos viver mais ou vamos viver menos. Já falamos aqui na Casa Espírita em inúmeras ocasiões que dentro desse tempo marcado que nós vivemos, dentro das energias que são alocadas para nós, nós temos a necessidade de aproveitar cada artefato, cada gotícula dessas energias para estarmos de bem com a vida, não somente fisicamente, materialmente, mas também moralmente energizados para isso. Se nós tivermos uma respiração boa, vivermos numa cidade que não tem poluição, talvez nós chegaremos aos 80. Se nós tivermos uma alimentação correta, alguma coisa semelhante, como lá em Okinawa, talvez nós viveremos os 80. Se nós formos bondosos, nós formos benevolentes, se nós gostarmos de fazer o bem, praticarmos o bem, talvez chegaremos aos 85. Olha como são as coisas. Porque nós estaremos muito mais amealhados no nosso entorno, oferecendo energias e recebendo-as de volta com a mesma intensidade em que nós espargimos essas energias do bem, do amor e da fraternidade entre as pessoas. E nós as receberemos de volta com a mesma intensidade, com o mesmo teor, com a mesma textura, com o mesmo volume. E isso só depende de nós, da maneira em que nós realmente queremos passarmos a nossa existência aqui no mundo físico. E a doutrina espírita, através dos bondosos guias da codificação espírita, ensina-nos que o mundo invisível é o nosso verdadeiro lar, que a nossa casa realmente é o mundo invisível. E nós acreditamos porque nós percebemos que ficamos no mundo físico pouco tempo.
E nós percebemos também que quando nós estamos reencarnando, nós estamos vindo de um lugar, porque nós não estamos falando da matéria, mas estamos falando do espírito. Então, se o mundo físico não é nosso verdadeiro lar, por que nos apegarmos tanto com as coisas que nós encontramos aqui? Vocês acreditam verdadeiramente que o mundo invisível é o nosso verdadeiro lar? Sim. Hã? Por que nós não queremos voltar para lá de jeito nenhum, se quando a gente passa tanto tempo fora da casa da gente, a gente fica doido de vontade de voltar para a casa da gente? Viver mais aqui, aprender mais. Mas acontece que quando o pau nasce torto, às vezes até a cinza é torta. Porque você chega a certa idade, aí você começa a ficar mais maduro, você começa a aceitar mais as coisas, você começa a respeitar mais, você começa a ter mais consciência. Então é a hora que você vai, o aprendizado se vem mais com a idade. Justamente. Mas acontece que você desencarnando e você vai aprender lá também. E vai aproveitar lá também esse entendimento para quando você voltar, você está mais conscientizado de tudo isso. Então, quem quer voltar para casa? Aqui ou lá? Você quer voltar? É a primeira pessoa que eu vou dizer não, isso. A gente quer, mas não temos pressa. Eu quero pegar o máximo. Você não sabe que não. Então você quer descansar? Não, eu quero trabalhar lá. Ah, tá certo. O Ivan disse que prefere viver cansado. Outra coisa, você não está falando o índice de suicídio muito alto. Tem, mas é o seguinte, aqui acontece que a filosofia, porque o japonês em si, né, não vou falar para a moça, né, porque é descendente, eles não consideram o pessoal de Okinawa japonês mesmo, né? Eles consideram só aqui, aquele pessoal ali, naquelas ilhas ali do sul do Japão, eles não consideram. Você entendeu? Porque houve muitas misturas ali, então vamos supor, são os japoneses menos apurados. Igualzinho os samaritanos, na época de Jesus, né? Como a Samaria foi ocupada por inúmeros povos revolucionários que dominaram aquela região, eles miscigenaram com os judeus da Samaria, então eles perguntavam, né? Eles não gostavam, né? Um galileu, o que é que pode vir de bom da Galileia? No caso de Jesus, quando falava sobre Jesus. O que pode vir de bom da Galileia? O que pode vir bom da Samaria? Você entendeu? Eles só consideravam os judeus apurados, os judeus da região de Jerusalém, de Judá, Jerusalém. Então, os japoneses também não têm assim, os moradores de Okinawa como raça apurada japonesa, você entendeu? Então, são poucas as pessoas que eu já ouvi dizer que têm vontade de voltar para casa. Nós saímos em viagem, quando nós voltamos, graças a Deus, estou em casa. Vamos passear na casa do parente, graças a Deus estou em casa. Vai passear na casa do irmão, graças a Deus eu estou em casa. Vai passear na casa do pai, graças a Deus estou na minha casa. E agora eu sei que minha casa é lá, mas não tenho vontade de voltar para lá tão cedo. Eu só voltarei para lá, eu só vou gostar de voltar para lá quando eu sentir que eu não consigo, que esse corpo não consegue mais me conduzir. E então nós vivemos aqui no mundo físico e nos preparamos para a eternidade no mundo físico, construindo castelos, construindo palácios, construindo um império, digamos assim, para quem tem muitos recursos, um império imobiliário, como se não fosse falecer junto. Por falar no império imobiliário, as Casas Bahia é a maior imobiliária do mundo. Tanta propriedade, que é a maior imobiliária do mundo, só de administrar os imóveis deles mesmos. Então, dessa maneira, por que então nós queremos fazer esse império aqui no mundo físico, sabendo que a nossa existência aqui, é curtinha? Porque se nós fizermos uma observação de que digamos que eu desencarno com 80 anos e que depois de 70, 80 anos eu retorne, mas será que eu vou voltar naquela família de novo? Será que, digamos, eu vou aproveitar aquele patrimônio que eu já construí antes e que agora estou aqui? Não. No mundo invisível,
quando nós desencarnamos, quando nós reencarnamos, e nós conquistamos através do bônus hora, o lar para os nossos familiares que estão desencarnando, que podemos fazer isso lá. Então, eu ganhei muitos bônus horas depois que eu desencarnei. Estou no mundo invisível. E aí a providência divina me permitiu arrumar um quarto e cozinha para mim morar. E posteriormente, se eu continuar em atividade de benemerência no mundo invisível e trabalhando, e eu ganhar mais bônus horas, eu posso ter uma casa maior, tal qual aqui praticamente. E receber essa casa maior, meus filhos, meus netos, quem desencarnar, eu posso receber lá no mundo invisível. Agora, no mundo físico, se eu retornar, será que eu vou retornar na minha família? Então, por que será essa danura que nós temos para amealharmos inúmeros recursos além da conta? Eu conheço uma pessoa, o Ivan também conhece, pois eu não vou falar o nome. Ele vai ficar morrendo de curiosidade, mas vai ficar sem saber. Um dia nós estávamos ali na Praça Cardeal Arco Verde, nós fomos tomar um café naquele café que tem lá na praça, em frente ao Banco do Brasil. Falou, Mário, olha, eu já tenho mais de 10 anos. Eu tenho 800 mil no banco. Era muito dinheiro. Eu tenho uma retirada na minha firma de tantos mil por mês. Mas nem estou indo lá porque quem está administrando é meu genro e meu filho. Eu falei, mas que coisa maravilhosa. Rapaz, eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Ele falou, mas olha, tem muitas pessoas para você ajudar. Eu nem sei o que fazer com tanto dinheiro. Eu falei, não, você pode ficar sossegado, tem muitas pessoas para você ajudar. Quando eu falei assim, ele apontou a metralhadora em mim e já queria brigar comigo. Ele ficou zangado comigo, falei, não, tem muita gente com necessidade, tem muitas comunidades, gente que precisa, tem muita instituição de caridade, você pode ajudar à vontade. Foi de mal de mim, cortou o papo, ficou bravo demais. Eu falei, não, é se você quiser, estou falando assim, não estou falando de mim nem dos meus parentes, não. Eu estou falando que tem muitas pessoas para se ajudar nessas comunidades, pessoas sofridas, pessoas que precisam de agasalho, pessoas que precisam de uma casa, pessoas que você pode ir lá dar um milheiro de tijolos, que não vale nada para você. Ele achou ruim. Então, vocês lembram daquela história da Irmã Dulce? A Irmã Dulce precisava de 1.700.000 reais. Você contou isso aqui? Hã? Você já contou? Já contei. Só não sei se era no público. Era que... É uma brava. Tudo que eu... então é isso aí. Então, teve um cantor de alta projeção nacional que auxiliou a Irmã Dulce, mandou 2 milhões para ela. Mas, por favor, não conte para ninguém. Aí, ela conta para uma determinada pessoa. E as pessoas queriam que ele contasse. Falou, não, ela me pediu para não contar também, não vou contar para ninguém. Depois ele contou para mim, mas eu não quis contar para as pessoas, mas um dia acabei contando, você entendeu? Essa pessoa que pediu o anonimato foi o Roberto Carlos. Ele mandou para ela, falou, a senhora paga o que a senhora deve e sobra mais 300 mil para a senhora ir equilibrando as contas da senhora e a senhora tocar a vida da senhora até a hora que a senhora precisar. Mas, por favor, não fale para ninguém. Então, é por esse motivo que estou repetindo isso, é porque o Ivan vai querer que eu conte para ele quem que é essa pessoa, e eu não vou contar. Ele conhece, eu sei que ele conhece. Vai ter dar pro tremendão. Então é o seguinte, então você veja bem, o cara não precisa, ele tem mais de 85 anos, não é o Mário Zeton, não é ele não. Ele tem mais de 85 anos hoje, tranquilamente, ele deve ser mais ou menos, qual é a idade do Zeton, você está entendendo, né? Então, que viaja muito, né? Não, esse aí não sai daqui nem a pau. Esse aí não sai daqui nem a pau. Mas os filhos, os parentes vão ficar muito... Não, é o seguinte, eu vou te explicar um detalhe para você. Os filhos, as filhas que estão casadas, também tem muitos recursos, entendeu? Mas fica com dó. Eu encontrei com um cara, 94 anos, esse eu vou contar para o Ivan, o Mário Nogueira.
Não sei se você conhece. Vocês conhecem o Mar Nogueira? Era dono daquela Calu Ferramentas, que tinha aquela loja de ferramenta ali na Amazonas, e depois tinha lá antes tinha lá na Francisco Matarazzo, bem pertinho da Manuel Coelho ali. Hã? Eu sou novo. Você chegou a conhecer? Não, mas eu ouvi falar. Eu passando assim, né? Ele também, o nome dele é Mário, né? Pô, Xará, o que você está fazendo aí? Ah, Xará, vou fazer uma fezinha. Quem sabe a gente ganha? Eu falei, Xará, você ainda quer ganhar na loteria? Ah, não. Eu estou perguntando, você ainda quer ganhar na loteria? Pô, o cara com mais de 90 anos. O filho só teve um filho, falecido. Só tem um neto, que possui mais do que ele. Viúvo, com um zilhão de propriedade que em seu carteiro, perguntando, não, mas você ainda quer ganhar na loteria? Ou seja, não estamos fazendo nenhuma crítica, mas é contra o bom senso. É contra o bom senso. O Mário Getone, que também é meu xará, o Ivan conhece bastante. Esse, antigamente, quando moço, a gente tomava café junto, ele nunca via ele pagando um café, só eu que pagava. Mas agora ele mudou. Ele mudou muito. Mudou muito, de um tempo para cá ele mudou muito. Então, ele agora está ajudando muitas pessoas. E auxilia muitas instituições de caridade. É bom a gente às vezes não citar nome, mas a gente não está falando mal de ninguém, você entendeu, né? Ajudando instituições de caridade, Casa André Luiz, ajudando pessoas, pagando escola para as pessoas, ajudando a fazer barraco lá na favela. Então, digamos, né? Ele mudou. Ele mudou a maneira de ver, mudou a maneira de pensar. Ou seja, ainda chegou em tempo. Mas ele também, ele não vai. Um dia eu perguntei para ele assim, ô Xará, mas é o seguinte, não, porque eu estou fazendo isso, isso é quase uns 10, 15 anos atrás, nós temos amizade há muitos anos. E eu falei assim, você está pensando que você vai viver mais quantos anos? Ah, mas uns 20 ou 30, né? Eu falei, até vive, mas está fora da lógica, porque já tem 87 anos hoje. Entendeu? Ou seja, ele precisa de mais 13 anos para chegar naquela idade. Que ele falou para mim, quem sabe... Mas tem muita gente que não acompanha ele, hein? Não, ninguém anda. Ele anda na rua igualzinho um pardal. É igualzinho um pardal, sim. Então é o seguinte, o que nós precisamos, de uma certa maneira, é confiarmos na providência divina, termos um bom senso, não exagerarmos com as coisas, na nossa alimentação, não exagerarmos nos nossos pensamentos, irradiando pensamentos nocivos para nós e para a humanidade, é nós termos o bom senso de trabalharmos, mas sem aquela necessidade do exagero, de 18 horas trabalhando, 19, e só pensando em dinheiro, juntar aqui, deixa de se alimentar mais ou menos bem, para juntar um trocado, uma coisa que não vale a pena. Daqui uns dias todos nós vamos voltar para casa. Tem gente que não tem noção do que tem. Não, sim. Eu conheci um cara, o cara tinha muito dinheiro e tinha morrido de medo de perder emprego. Como é que ele ia viver se ele perdesse o emprego? E tinha várias propriedades, entendeu? Tinha esse medo. Então, nós não podemos nos envolvermos com essa parte deletéria, mas sim termos confiança na providência divina, utilizarmos o trabalho como se fosse alguma coisa, um complemento à nossa saúde, porque o trabalho, se ele não é extremamente estafante, ou seja, fatigante, ele é benéfico à nossa saúde, ao nosso dia a dia, nos sentimos bem para conosco mesmo, valorizando a nossa estima, e valorizando a nossa estima, nós nos sentimos bem e zelamos de nós melhor ainda, do que fazer umas coisas que não tem nexo mais. Então, vamos agradecer aos nossos benfeitores, pedir perdão por termos criticado algumas pessoas, nós também merecemos críticas da parte das pessoas que nos conhecem também, que não somos exemplo para nada, mas graças a Deus
nós estamos aqui formando na Casa Espírita as nossas verdadeiras famílias fortalecidas pelos laços espirituais. Então, elevamos os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, permitindo-nos uma mudança em nós mesmos. E elevamos os nossos pensamentos. Abrimos os nossos corações, entregando-nos na força das energias que nos envolve, para que a nossa fé se torne mais intensa, mais segura e mais suave. Agradecendo aos benfeitores por mais esse momento, rogamos permissão para fazermos nossos singelos encerramentos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.